Olá, querido em Cristo, que a graça de Deus seja contigo, extensivo a toda a sua família. Você já debruçou sobre esta carta de Paulo aos Efésios, aqui no primeiro capítulo? Se você já fez isto, é óbvio que você foi agraciado em todas as áreas da sua vida, porque nós estamos diante de um grande gênero textual. E esse gênero textual é de grande relevância para se construir uma espiritualidade saudável e sustentável, e um projeto de vida também sustentável. Os grandes eruditos são unânimes em afirmar que não só essa carta aos Efésios, mas todo o corpus paulino é uma grande fonte de inteligência existencial. E esta fonte jorra abundantemente. E nós bebemos nesta fonte a todo momento. Olha, dentre as cartas que Paulo escreveu, existe uma classificação: as cartas protopaulinas e as cartas deuteropaulinas. Mas isso não desqualifica o corpus paulino. Essa carta aqui aos Efésios, por exemplo, é uma carta deuteropaulina, é uma carta de prisão. E ela foi destinada aos fiéis em Cristo na cidade de Éfeso. Fiéis em Cristo na cidade de Éfeso. E Paulo inicia essa carta com uma expressão que lhe é peculiar. É isso, irmãos, graça e paz. Logo aqui no versículo 2, né? Ele diz: irmãos, graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo. Então essa expressão aqui é uma peculiaridade da teologia paulina, né? Em todas as suas cartas, Paulo usa essa expressão. E nós herdamos de Paulo esta dádiva. Nós herdamos de Paulo esta grande dádiva, né? Então nós bebemos a todo momento nesta fonte. É isso? Nesta fonte. Olha, Paulo trata aqui de questões obscuras, principalmente com relação à soteriologia. Por isso é necessário que, ao meditar sobre este texto aqui, ao interpretar o texto, o leitor aqui, ele precisa esvaziar do seu subjetivismo exacerbado. Ele precisa abrir mão do dogmatismo e deixar o texto bíblico falar. Porque o texto é autoexplicativo. O texto tem a sua exégese própria. Então a gente não deve fazer imposição ao texto. A gente não deve impor no texto as nossas ideias, os nossos achismos, porque isso é uma exégese. E uma exégese é uma desconstrução textual. Então vamos fazer uma exégese. Vamos deixar o texto bíblico falar. Né? Deixar o texto bíblico falar. Olha, a cidade de Éfeso era uma espécie de uma miscigenação étnico e racial. A cultura ali era politeísta. Era uma cultura mística e paganizada. Ali havia vários templos em homenagem a várias divindades, né? E a divindade mais adorada ali era Diana, né? Os efésios a chamavam de Diana, os gregos a chamavam de Artemis. E na mitologia grega, Diana é filha de Zeus e irmã de Apolo. E ali tinha templos em homenagem a Diana. É isso? E para agradar as divindades, praticavam ali até o infanticídio, que era o assassinato de crianças. Quando a mulher estava gestante, descobria que a criança no seu ventre tinha alguma anomalia, aí tinha que praticar o infanticídio, que era o assassinato da criança pós-parto. Então ali era uma cultura muito mistificada, muito paganizada, uma cultura maldita, né? Mas o Evangelho entrou naquela cultura. E aí está o foco da nossa análise. Quando o Evangelho entra numa cultura, o que o Evangelho vai promover não é uma aculturação, é uma inculturação. É preciso desmistificar alguma coisa, desconstruir algumas ideias, né? É isso? Algumas interpretações equivocadas.
Olha, no processo de aculturação, uma cultura é extinta e outra prevalece. O Evangelho não trabalha nessa perspectiva. O Evangelho, quando entra numa cultura, o que vai promover é uma inculturação. E a inculturação é um processo de adaptação e assimilação aos valores e elementos do cristianismo. No processo de inculturação, o que acontece? O Evangelho entra numa cultura e modifica aquela cultura em alguns aspectos. Não vai destruir aquela cultura, mas modificar em alguns aspectos. Aí vai fecundar aquela cultura. Entendeu? Vai cristianizar aquela cultura. Aí ocorre um processo de inculturação. E um processo de inculturação eu diria que é uma reciprocidade, né? É uma influência recíproca. É um enriquecimento mútuo. Isso é uma inculturação. Então o Evangelho não trabalha com aculturação e inculturação. Certo? É preciso fazer esse esclarecimento. Olha, Paulo trata aqui de questões ligadas à cristologia, à soteriologia e à amartiologia. E principalmente com relação à soteriologia, Paulo traz aqui alguns pontos que são obscuros. Por isso que eu disse que é preciso debruçar sobre esse texto, mas deixar o texto falar. Paulo fala aqui de predestinação, de redenção, de filiação, né, de adoção. Então são pontos obscuros da soteriologia. E aqui o hipercalvinismo pega pesado para defender as suas ideias. É isso? Mas não se pode também esquecer de que Paulo, tudo bem que aqui ele fala de predestinação. Na concepção paulina, aqui neste texto, o salvo é aquele que foi eleito antes da fundação do mundo. Ele foi predestinado para a salvação antes da fundação do mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele é imparcial. Que em outros textos, ele fala de arrependimento, ele fala de confissão de pecados e fala de conversão a Cristo para a salvação. Então a gente não pode defender nem o hipercalvinismo e nem o arminianismo exacerbado. Paulo aqui, ele é muito sábio e imparcial e de uma genialidade muito grande. Então nós vamos desenvolver, nós vamos debruçar com mais profundidade sobre este texto aqui, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, venha comigo por mais 8 minutinhos.